Tema de hoje, Jacó. Estamos estudando a vida de Jacó e na sua vida, no final de sua vida, temos um homem que teve uma grande caminhada, alguém que experimentou muita coisa na vida. Se tem alguém enrolado na vida, foi esse tal de Jacó. Mas Jacó se acertou, terminou bem. E no final da sua vida ele faz uma reflexão sobre a vida e destaca algumas coisas que importou na vida dele. Me chama a atenção isso. Uma vez eu fiz um estudo pessoal, e nesse estudo pessoal eu analisei as palavras bíblicas que são registradas de últimas palavras de alguém. Não são muitas que tem, não. Alguém no final de sua vida disse o quê? Por exemplo, me chama a atenção a carta de 2 Timóteo, já que nós temos ali algumas menções já de Paulo falando que ele está no fim da vida. Eu vou prestar mais atenção. Tem, por exemplo, quase um discurso de Davi. Inclusive o título é assim no texto de Crônicas: estas são as últimas palavras de Davi. Prestei atenção. E hoje nós vamos ler aqui as últimas palavras de Jacó. No final da sua vida ele faz um grande discurso, eu vou resumi-lo, vamos ler um trecho dele apenas e tirar dali algumas lições. É como se alguém chegasse para um cara como Jacó e falou: Jacó, tudo bem, de tudo que você viveu, de tudo que você passou, quais são as memórias que você traz da sua vida? Quais são aqueles pontos que você destacaria da sua história? E Jacó expõe isso aqui para nós nesse texto. A leitura é em Gênesis. Eu cometi um erro, é Gênesis 48, eu coloquei 38. Os irmãos me aguardam um minuto que eu estou em dúvida. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. 48. Eu anotei 38. Todo mundo fala que eu sempre erro por 10 anos, estou errando por 10 capítulos agora aqui. Vamos lá. Gênesis 48, de 1 a 11. Todo o texto que eu vou utilizar vai aparecer nas nossas telas. Me desculpem, provavelmente nas telas estejam, com exceção desse, nos próximos esteja 38, lê-se 48. De 1 a 11 é o trecho que eu quero fazer uma leitura com vocês. Gênesis 48, de 1 a 11, diz assim: algum tempo depois, disseram a José. José é filho do Jacó. E eu não sabia, mas está passando uma novela na TV sobre o José, né? Se você está assistindo, hoje eu vou fazer um spoiler aqui. Porque me contaram hoje que na novela ele só tem um filho, e você vai ver aqui 2 filhos. Ah, já contei os capítulos seguintes. Ai, ai. Mas vamos lá, Gênesis 48, de 1 a 11. Algum tempo depois disseram a José, o José da novela: seu pai, que é o Jacó, está doente, e ele foi vê-lo levando consigo seus 2 filhos, spoiler, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças. Pausa. Você percebeu que mudou de Jacó para Israel? É a mesma pessoa. Jacó, ele tem uma experiência com Deus que nós vamos narrá-la, e na qual Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. E se torna o nome da nação. Portanto, temos aqui o principal patriarca da nação, que deu nome para a nação. Versículo 2: anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças. Uma cena bem de uma pessoa que já sem força, até para se levantar da cama, não é? E assentou-se na cama. Então disse Jacó a José. Mais uma pausa. Ele está falando com o filho que ele mais amou. Ele tinha uma paixão pelo José incrível. Mas um tempo os irmãos de José deram-no como morto e o venderam como escravo. E Jacó acreditou a vida inteira que José estava morto. E já velho, ele vem encontrar de novo seu filho. Então imagina aqui um discurso de um homem que está para morrer, para o seu filho, que é o orgulho da vida dele. Ele vai abrir o coração. Presta atenção comigo e nós vamos tirar aqui algumas lições. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em Luz, uma cidade,
na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei a esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubem e Simeão. Ele está dizendo para o José: José, o seu filho vai ser meu filho. É uma questão de honra aqui, que ele está colocando. Os filhos que lhe nascerem depois dele serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Versículo 7. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel, que era a mulher a quem ele amava, a mãe do José, morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efratá. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efratá, que é Belém. Quando Israel, que é Jacó, viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Na verdade, ele não estava enxergando direito. Versículo 10. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada. Ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele. E seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente. E agora, Deus me concede ver também os seus filhos. Até aí. Um homem vai refletir sobre a sua vida, e na sua reflexão, do que vale a sua vida? Jacó, conta-nos o que é a sua vida. Você está no fim dela. E aquele homem idoso começa a lembrar quais foram os momentos mais marcantes da sua vida, e ele coloca um primeiro. O primeiro deles, importante. O primeiro deles, em importância também. O primeiro que mais marcou a sua vida. Ele cita. Ele fala: eu estava na cidade de Luz, que depois ele mesmo mudou o nome para Betel. E Deus falou comigo. Vamos tentar ler o que mais tem nessas expressões. Esse homem estava falando para os seus filhos e netos: gente, Deus existe. Eu ouvi ele falar comigo. Ele falou comigo. Deus existe. Essa é a coisa mais importante que eu quero passar para os meus filhos e para os meus netos. Deus existe. O Deus Todo-Poderoso falou comigo. Não é uma invenção, ele não é uma coisa assim que eu tive que acreditar. O Deus do meu avô Abraão, o Deus do meu pai, do Isaac, ele é meu também, ele falou comigo. Isso fala da fé. Eu acho muito interessante quando uma pessoa tem fé. E quando eu digo fé, eu estou dizendo de alguém que diz o seguinte: eu sei que ele vive, não adianta você tentar me convencer de outra coisa, eu sei. É uma experiência minha com ele. Foi lá, interessante, foi lá no passado, eu não consigo aqui calcular quantos anos são dessa experiência de Luz, Betel, até esse momento que ele está falando, mas eu calculo alguma coisa, talvez para lá de 60, 70 anos de diferença, porque a vida dele foi muito longa. Ele está contando uma experiência de 70 anos atrás, mas ele conta como se acontecesse ontem. Ele se lembra claramente da experiência que ele teve com Deus na sua vida, e ele fala: esse é o marco da minha vida. Deus falou comigo. Eu gosto quando de vez em quando eu narro para os meus filhos algumas experiências minhas. Eu digo para eles: vocês podem me chamar de louco, de doido, do que vocês quiserem, mas eu vou te contar o que é que Deus falou na minha vida. Eu não consigo me esquecer quando eu tinha 16 anos de idade, 16 anos de idade, e Deus falou comigo que eu seria pastor num lugar que eu nunca tinha vindo na minha vida, um lugar assim que era de índio, chamado Osasco. 16 anos de idade, nunca tinha pisado nessa cidade. Deus falou comigo, no topo do Pico do Jaraguá, eu estava orando lá, e Deus falou comigo. Quais são as marcas que você tem na sua vida e que vão dirigir a tua vida? Eu posso narrar essa minha 16 anos de idade como se fosse ontem.
As experiências que temos com Deus, nós não podemos deixá-las apagar na nossa vida, não devemos deixá-las cair no esquecimento. Tão marcante quanto essa, Jacó conta uma segunda experiência. No momento da sua expressão, enquanto essa expressão, Deus falou comigo, ele deveria assim estar vivaz, apesar de idoso, tentando mostrar forças para os filhos da sua fé. Agora ele dá uma nota de tristeza, uma nota de dor, uma dor no seu coração, uma dor chamada saudade. Como diz Camões, amor, a dor que dói sem doer. Aquela sensação de dói, mas é bom, a sensação na alma que aquilo traz, a lembrança. Ele vai falar de Raquel. Ele conta a história assim: eu amei uma mulher, ela era sua mãe, e eu queria que ela estivesse aqui comigo. Eu estou colocando palavras, ampliando o texto, né? Seria bom que terminássemos nossa vida juntos. Mas no meio da caminhada, Raquel morreu. Estávamos perto de Belém, perto de Efratá, que é Belém, e eu a enterrei ali. Ele lembra, eu lembro muito bem disso. Uma das marcas na vida de uma pessoa é quando ela amou alguém. Quando ela ama uma pessoa, aquele amor marcou a vida dela. É a sua história. Nesse caso, uma história até melancólica, até com saudade. Talvez esteja sendo bom para você me ouvir isso, que ainda tem o amor da sua vida, quem sabe aí do teu lado agora ainda está. Então é hora de você apertar a mão dele, dela e lembrar, ainda estamos juntos. Valeu a pena. Tudo o que nós já passamos é o amor da minha vida. Uma das marcas na vida de um homem, de uma mulher, de um homem ser humano, de um ser humano, primeira, experiência com Deus. Segundo, o amor. Isso marca a vida da gente. Essa paixão na qual você se dedica para alguém, que você tem uma aliança com alguém, ela marca a tua vida. Terceiro, bem no final, Jacó fala: José, achei que nunca mais ia te ver, você estava morto. Vivi anos da minha vida acreditando que você estava morto. E agora, Deus me dá a oportunidade, não só de ver você, José, mas de ver também os seus filhos. Meus genes estão ali. José é minha continuação. E os seus filhos são continuação sua, portanto continuação minha. Por isso que ele fala: os seus filhos vão ser meus, como se tivesse nascido de mim. Eles vão continuar a minha história, a minha vida também. Jacó nos ensina uma coisa interessante. Ele olha lá para o passado, anos no passado, e traz a história como se tivesse acontecido ontem. Ele conta de experiências emocionais da sua vida no passado, que eram tanto de alegria por ter amado uma mulher, quanto de dor por ela ter morrido. Mas ele conta como sendo hoje. Mas ele olha para os filhos e netos, e ele consegue enxergar o amanhã. Aqui está uma outra coisa: nós já vimos a fé, já vimos o amor, agora nós estamos vendo a esperança. Esse homem consegue olhar para a vida e ter esperança no fim da vida. Ele consegue. O que é essa esperança? Minha vida não vai acabar aqui. Eu não sei se você entende isso que eu vou falar para você, até porque, por não fazer parte da minha mensagem, eu vou ter que resumir. Espero que você não me mal compreenda. Não estou falando de reencarnação, do que eu vou falar aqui agora, mas o que eu quero te dizer é que eu sou continuação da vida do meu pai. A vida do meu pai está viva em mim. Isso não é reencarnação. Estou falando que eu tenho genes dele na minha vida. Eu tenho genes da minha mãe na minha vida. Eu sou continuidade da vida do meu pai e da minha mãe. A nossa vida é como aquela corrida de bastão, onde eu dei o melhor da minha energia, mas há um momento em que alguém corre do meu lado, corre junto comigo, quando ele pega o mesmo pique que eu, já está me ultrapassando, eu passo para ele o bastão. E então ele segue a vida. Agora é a vez dele. Agora é a vez dele.
Teve uma música de um desenho que ganhou Oscar e um trecho da música diz assim, esse é o tempo da sua vida, então viva bem. Ou seja, agora é o teu momento, como alguém que abre a cortina de um palco e falou, cara, agora é com você, você entra, dá o seu melhor. Como na corrida de bastão, está com você agora, cara, é o seu momento. Os outros vão vibrar com você, os outros vão torcer por você, mas agora é a sua vez. Foi isso que eu fiz quando uma vez fui visitar o túmulo do meu pai, uma coisa que não é prática na minha família. Minha família, criação batista, a gente tinha aquele negócio, não, morreu, foi para o céu, o que está aqui é pó, não interessa, tal, deixa. Não temos, e não é cultura na nossa família visitar ossos no cemitério. Não é. Não estou dizendo que é certa, aliás, eu acho mais que errada, eu acho bonito quem tem esse tempo de memória, mas eu não fui criado assim, então eu também não tinha esse costume. Mas um dia, voltando para casa de um retiro que eu fiz, e eu liguei para minha esposa, eu falei, querida, eu dei uma volta aqui, porque eu costumo pegar caminhos alternativos, eu estou passando perto do cemitério onde está meu pai enterrado, eu quero ir lá. Beleza, tá bom, fui para lá. E eu cheguei assim no túmulo, me chocou naquele momento, a lápide me chocou. Porque estava assim, Olinda Barbosa Neves, a minha avó, quem me criou, eu fui criado pela minha avó na minha primeira infância. Manuel Rocha de Souza, meu pai, ali. E aí, Anésio Rodrigues, é chocante você ver seu nome. É meu tio, de quem viu meu nome. É a maldição familiar, o negócio de nome, entendeu? É uma maldição que tinha na família e o nome continua. Às vezes eu penso assim, como é que meu pai permitiu... Assim, o cara gera o filho, assim, gasta dinheiro com o filho, acorda de noite para levar o filho em hospital, para cuidar do filho, e bota o nome do cunhado? Faz favor, né? Meu tio era muito gente boa. E quando eu vi ali, eu vi a história da minha vida. Eu passei um tempo ali orando diante de Deus. Eu até brinquei naquele momento que o meu jeito bem-humorado é o mesmo diante de Deus. Na minha oração eu falei para Deus, Deus, eu sei que o Senhor não permite a gente falar com o morto, eu sei que eles estão aí com o Senhor. Não permite que eu fale, mas em nenhum lugar está escrito que o Senhor não pode falar, então eu vou pedir para o Senhor falar para eles. Coisa da minha cabeça, mas foi assim mesmo que eu fiz, sendo honesto com você. Eu estava falando para mim mesmo ali, eu vou continuar a vida de vocês. Eu vou trazer orgulho para vocês. Já morreram, mas eu vou trazer orgulho. Vou trazer honra para o seu nome. O nome de vocês vai ser lembrado enquanto eu viver. Vocês foram homens, como foi o meu caso do meu pai, como foi da minha avó, minha mãe ainda estava viva naquele tempo. Foram pessoas que viveram suas vidas nos bastidores da igreja. Eram crentes fiéis. Nunca pregaram na vida, nunca apareceram em público, nada disso. Sua vida era de bastidores. E eu falei, eu quero dar honra para vocês, porque eu sou continuação da vida deles. A graça de Deus na minha vida não começou comigo, começou lá atrás, num parente de minha bisavó, que um dia deram uma Bíblia para o cara, um missionário escocês deu uma Bíblia para o cara, ele se converteu e botaram fogo na cabana dele lá no interior da Bahia, porque disseram que ele estava com um livro de feitiçaria e aquela coisa toda, e crente naquele tempo era assim, era perseguido. E a família veio se convertendo. Eu sou continuação da história da minha bisavó, eu sou continuação da história da minha avó, eu sou continuação da história do meu pai, dos pais dos meus pais também, continuação da história. Agora, da mesma maneira, os meus filhos são continuação da minha vida. O recado que eu quero te dar é o seguinte, eu tenho história. Isso é para você. Eu não estou falando de mim agora, estou falando de você. Isso que eu estou falando de mim é para você falar de você. Eu tenho história. E essa história não é para ser esquecida. O que é que Deus falava? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e etc. Porque senão ia continuar citando os nomes. Estou diante aqui de um irmão querido, pastor da nossa comunidade, professor de hebraico, ele sabe muito bem, uma das coisas que é costume dos judeus é narrar genealogia. A genealogia, ele sabe o avô, bisavô, e vai a diversas gerações, e até chegar num dos patriarcas, num dos líderes de tribo, para ele dizer, olha, a bênção lá que estava sobre Judá, sobre o rei Davi, chegou em mim. Eles fazem questão disso.
Eles entendem que a bênção do Senhor vai até 1000 gerações daqueles que servem o seu nome. Jacó sabia disso. Por isso que quando ele olha os netos, ele falou, tem bênção aqui, ó. Eles vão levar adiante a bênção. Eles vão possuir a herança por mim. Eles vão possuir a terra por mim. E foi o que aconteceu. A tal terra prometida, que foi prometida lá para Abraão, quem vai pegar a terra prometida são os filhos de Jacó, mais os filhos do José também. Esses dois que ele abençoou. Viram as tribos de Israel. Queridos, a minha vida e a sua vida continua. Ela continua não só nos nossos filhos naturais, porque a nossa vida é mais do que simplesmente passada para os nossos filhos. Eu estava explicando para os professores da escola de crianças, dizendo para eles, eu fui abençoado muito pela minha professora de escola dominical. Foi uma das mulheres que me ajudou a ter paixão pelas escrituras. E eu tenho um carinho por ela até hoje. Quando às vezes eu vou pregar numa igreja onde ela frequenta, eu dou aqueles abraços longos nela, assim, eu falo, vamos quebrar seus ossos, só que ela quebra os meus, sabe? E a gente se ama, eu tenho um carinho muito grande por ela. Por quê? Porque ela plantou sementes na minha vida. Eu sou continuação da vida dela, e não somos nem do mesmo sangue. Bênção da vida dela passou para mim. Eu sou continuação do ministério dos meus pastores, dos homens que influenciaram a minha vida. Pastor de igreja batista, Jorge Dupont, pastor Batista da Lapa, Davi Clava, pastor Walter de Lima Filho, quando era na igreja da comunhão ali na Lapa, Edson Rebustini, Jamé Nobre, Bud Wright, irmãos que influenciaram a minha vida, que botaram alguma coisa do ministério deles, saiu e entrou para mim, abençoou a minha vida. Hoje eu comprometi uma família que está aqui, os seus filhos até tocam aqui com a gente também. Gesimiel Espassapan é um pastor que me abençoou, me ensinou a ter seriedade no casamento, seriedade com as coisas do reino de Deus. Foi quem abençoou o meu noivado, e frequenta aqui hoje, nos abençoa aqui hoje. Eu sou continuação do ministério desses caras. Então, a sua vida vai continuar na vida de outras pessoas também. Se você é professora na escola, professor, sua vida vai continuar na vida de outras pessoas. Se você é líder em qualquer área comunitária, dentro da sua família, no seu bairro, na sua empresa, chefe, a sua vida, seus ensinamentos vão passando, nos seus amigos, eles vão passando. A sua vida continua, sua vida é maior. Eu tenho história. A minha vida não começou comigo e ela não termina comigo. Aí eu fico mais aliviado. Porque pensar em termos de história, pensar em termos de bilhões de anos de universo e olhar para a nossa vida só com menos de 100, é um hiato, é uma coisinha pequena demais. A vida é muito nesga, passa rápido, uma coisinha pequenininha. Então, a minha vida é maior, eu tenho uma visão maior de vida quando eu olho dessa maneira. Jacó, ao refletir sobre o que ele passou, e olhando sobre o que até onde ele pode chegar, ele entende que a sua história é muito maior. Meu filho André uma vez chegou para mim e disse assim, pai, você fala da sua infância, parece que a sua infância está mais perto de você do que a minha da minha. Você fala de uma memória assim, parece que ela aconteceu esses dias. Fato. Eu valorizo. Eu não quero esquecer. Eu não só não esqueço as coisas boas, como até coisa ruim, eu também lembro. Lembro que eu aprendi alguma coisa. Quantas vezes na minha vida eu não dei volta por cima? É memória ruim? É. Dói? Algumas eu consegui contornar com bom humor. Eu tiro barato em cima e contorno. É inesquecível para mim aquela experiência de um menininho deixa eu ver, eu já não sei mais a idade que eu tinha ali, quinta série, sexta série, devia ter 11 para 12 anos de idade, me apaixonei por uma menina na escola, e tímido do jeito que era, não sabia como conversar nem nada, também não entendia nada de namoro, eu não sabia nada disso, mas me apaixonei, fazer o quê, coisa de criança. E aí meu amigo, muito legal, quis me ajudar e foi lá bater um papo com ela, né? No recreio, eu andando atrás, eu ouvi ele falando com ela, só ouvi a frase dela, o Anésio? Ai, credo. Horrível.
Quantos anos depois eu lembro a dor que eu senti. Dói. Não, hoje não dói mais. Hoje não dói, mas eu sei que doeu. Por que não dói? Porque eu tiro barato, entendeu? Quando a gente ri dos nossos defeitos, fica mais legal. A gente vai amaciando, vai passando. Mas tem memórias que não são assim não, que nem eu estou falando. Tem memórias que doem. Tem algumas coisas que quando eu penso nelas, elas doem. Mas eu quero mantê-las comigo, porque elas são a minha história. Eu sou a consequência de tudo isso. Muita gente está amarrado na sua vida porque ele não conseguiu correr em sua história. Ele está preso na sua história. Você deixa um probleminha não resolvido aqui, outro probleminha não resolvido ali, isso vai pesando, daqui a pouco você está assim, ó, se arrastando com uma mochila desse tamanho, carregando coisa de 20 anos atrás. A propósito dessa história de 20 anos, é de propósito que eu citei. Em Gênesis 32, conta a história do Jacó como um cara que nunca aceitava segundo lugar, um cara que... Ele viveu a vida tentando tomar o lugar do irmão e um dia ele conseguiu. Acontece que o irmão pegou bronca dele. O irmão queria matá-lo. Esaú odiou Jacó e falou: eu vou matar esse cara. Jacó fugiu. Um fugitivo do próprio irmão. 20 anos depois, Jacó já está casado, tem filhos, vida estruturada, cresceu, prosperou, se tornou um homem rico. Um rebanho enorme. Nômade, né? Andando com o seu rebanho, vem a notícia. Lá ao longe, está vindo uma cavalaria, 400 homens de cavalo, e o líder deles chama-se Esaú, seu irmão. Ele vem te ver. Jacó falou, partiu. Acabou. Esse era o trauma da vida dele. Tanto que ele tenta amaciar o irmão. O que ele faz? Ele pega um dos pastores, reúne lá uma boa parte do melhor do rebanho dele e falou: ó, toca, vai na frente, quando você se encontrar com eles, fala: olha, esse daqui é um presente do meu senhor Jacó para você. Aí o cara saiu, ele juntou um outro, vem cá, dá uma certa distância daquele e depois chega você, porque a hora que ele fala, uau, quando ele estiver curtindo, você já chega com mais presente. Terceiro, chega com mais presente ainda. E aí ele foi passando o pessoal, e daqui a pouco ele percebeu que tinham que passar um vale. Quando atravessou esse vale, atravessou o rebanho, aí ele começou a atravessar a sua família. Jacó, ele tinha 2 mulheres, uma que ele amava, uma que ele não amava. Até nisso o cara foi meio espertalhão. A mulher que ele não amava, ele mandou primeiro. Jacó era dócil. Ele manda primeiro, depois que ele mandou a dele. Mas ele foi passando, ele ficou sozinho. E ele passa a noite ali sozinho. A Bíblia conta uma história muito doida. Um homem começa a lutar com um anjo. Não me pergunta, não tem explicação, porque eu não consigo entender, porque esse anjo é um ser etéreo, como é que você dá murro assim no cara, e o cara, porque atravessa, né? É estranho, não dá, não entendo. Na verdade eu entendo sim, eu entendo figuradamente aquilo. Claro que é uma história, claro que é um compêndio mitológico para te trazer um ensinamento muito mais forte do que um cara agarrado num anjo, segurou o anjo e não deixou subir, né? É uma coisa muito mais profunda do que isso. É um conflito de Jacó que ele está enfrentando com quem? Com ele. O problema do Jacó não era o Esaú. Eu vou pular a história para voltar aqui. Pulando a história, quando ele vai se encontrar com o irmão dele, primeira pergunta do irmão dele falou: o que é isso aqui que você mandou? Presentes para você? Você está louco? Para que essa riqueza toda, esse exagero todo? Para agradar teu coração. Jacó, Deus me abençoa, eu cresci, não quero nada do que é seu. Toma o que é seu, não quero nada. O que é seu é seu. O que eu quero é você. O Esaú já tinha perdoado Jacó. O Jacó que não tinha se perdoado. O problema não era Jacó com Esaú, o problema era Jacó com Jacó. Então a luta lá do vale é a luta do Jacó contra o Jacó.
É o Jacó em conflito consigo mesmo. É o Jacó que era com o que deveria ser. É o Jacó contra o Israel. Por isso que na briga com o anjo fala: qual que é teu nome? Jacó. Em outras palavras, sou calcanhar, sou traíra, esse sou eu. Tá bom, você não vai chamar mais Jacó, vai chamar agora Deus luta, Israel. Vai vir uma história a partir de você, meu caro. Vou mudar você. Mas para mudar, interessante, no momento que Deus quer mudá-lo, Deus faz algo. Vai se acertar com seu irmão. 20 anos. 20 anos. Libera perdão, meu querido. Minha querida, libera perdão daquele cara que te traiu, que abandonou você, que você criou seu filho sozinha. Libera perdão. 10 anos atrás, o cara te abandonou e você ainda continua aí carregando a foto dele na carteira. Faz favor. 10 anos isso já se passou e você tem lá no seu quarto ele na parede, desenhado um monte de círculozinho, e você fica assim tacando, né? Aqueles dardos. Isso não resolve. Voodoo não funciona. Não funciona. Não perdoar alguém e achar que a pessoa vai se danar é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Jacó estava se estragando, se estragou por 20 anos. E o próprio Esaú estava de boa. Estava de bem com a vida. Estava resolvido para ele. Seguiu a vida. Essa é a história do Jacó. Passado esse momento de conflito, o Jacó precisava seguir a sua vida e foi aí que ele resolveu tudo. Tanto que no final da vida, ele não narra o problema dele com Esaú. Ele narrou que viu a Deus, que ouviu Deus, ele narrou da mulher que ele amou e ele narrou dos filhos. Mas do Esaú não, está resolvido. O Jacó era um outro cara, mudou até de nome, passou a ser chamado de Israel. Por quê? Porque perdoou. Quer mudar a tua história? Perdoa. Resolva os conflitos do passado. Vá resolver seus problemas. A vida fica muito pesada. Nós precisamos enfrentar essas memórias difíceis que nós temos na vida. Eu já tive derrota na minha vida, já tive gente que eu perdi, já passei vergonha. Eu tenho alguns conflitos, sim. Resolvo eles. Como? Eu lembro, vou diante de Deus, eu oro. Se é para perdoar, perdoo. Se é para aceitar, eu aceito, porque foram todos esses problemas, nossa memória, nossa história, foi a nossa formação. Você é o resultado das coisas que você sofreu, das experiências que você teve. Você é hoje a somatória de tudo. Tira essa experiência e você não é mais a mesma pessoa. Até negativamente falando. Vai te faltar algumas experiências para você chegar onde chegou. Alguns de nós, a gente não entende porque... Alguns de vocês estão passando agora por problema. Eu não estou entendendo, eu estou num desemprego, eu não estou entendendo, eu estou numa crise, eu não estou entendendo esse momento que eu estou passando. João 13:7, Jesus fala um negócio para os discípulos assim. Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Porque tem coisas na vida que a gente só consegue mesmo compreender depois que passa. Depois você vai olhar para trás e aí você pensa: olha, agora eu entendi porque que eu estava passando aquilo. Provérbios 20, versículo 30 diz assim: os sofrimentos com a maldade da gente melhoram o nosso caráter. Muda a vida da gente. Algumas vezes é necessário uma experiência muito forte para mudar a nossa maneira de fazer as coisas. Então, a crise, às vezes é boa para a gente mudar. É na crise que a gente muda. E às vezes a crise, que parece tão ruim, é ela que vai te levar para o centro da vontade de Deus na sua vida. Olha o Paulo, apóstolo, uma crise, a igreja em Jerusalém, uma crise de perseguição, o evangelho se esparramou. Olha o Paulo, está na dele lá, é preso, vai lá para Roma, tudo mais. Chegando em Roma, era o tempo que ele precisava para escrever suas cartas. Acabou até o pessoal que era guarda sobre ele se converteu. Ele vai ministrando sobre as pessoas, e até a prisão dele se tornou incentivo para os demais irmãos. A igreja cresceu com o Paulo preso. Interessante isso. Filipenses 1:12 diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Olha só, a maneira como ele lidou com as suas experiências, mesmo as experiências ruins, serviram de didática para os irmãos daqueles dias.
A maneira como você enfrenta a sua crise pode ser uma grande lição para outras pessoas, inclusive, foi o caso aqui de Paulo. Você escolhe se suas experiências irão fazer de você alguém mais amargurado ou alguém melhor na vida. Às vezes nós pegamos a experiência ruim e colocamos a experiência ruim para dar desculpa para tudo de ruim que acontece na nossa vida. Você sabia que você pode transformar aquilo em alguma coisa boa? Tem um amigo meu que ele contou uma experiência, inclusive foi relembrada hoje, inclusive pelo meu filho, que ouviu também ele contando. E esse meu amigo me contou uma experiência que, assim, eu me conduí com ele quando ele contou. Ele contou da sua infância. Ele contou do pai que teve, ou melhor, do pai que não teve. É horrível. Eu, como tive um bom pai, foi estranho para mim ouvir que aquela personagem era pai dele. Tanto que minha conclusão foi para ele a seguinte, falei, olha, separa o que é pai e o que é progenitor. Pai é presente. Um ausente não é pai, é progenitor só. Então imagina um homem que é criado sem pai, um homem que é criado assim, com amarguras com relação ao pai. O pai aprontou com a mãe dele, o pai fez ele sofrer, fez a mãe sofrer, o pai o ignorou, o pai o deixou no mundo, sem nada. Era um cara para ser odiado, vamos dizer assim. Um cara que vive assim, vai ser amargurado e vai ser o quê? Um cara amargurado, amargura a vida de todo mundo ao seu redor. Ele seria um péssimo pai. Sabe que não? Eu conheço a vida dele. Os filhos do cara adoram o cara. Os filhos do cara têm o cara como modelo de vida para eles. Está aqui hoje na Carisma, ele sabe que eu falei com ele antes do culto. O cara, entenda bem, não teve pai, tem tudo isso para não ser um péssimo pai. O que ele fez? Ele se tornou um filtro. Ele falou, as experiências amargas que eu tive no passado foram necessárias para me tornar o cara que eu sou. É interessante uma coisa, uma vez nós tínhamos uma mexeriqueira na minha casa, que ela era azeda demais, ou coisa ruim aquilo. Meu pai gostava de coisa azeda, ele deixava, mas ninguém chupava aquela mexerica, só meu pai porque ele gostava. Meu pai com dó, ele falou, não, eu vou dar um jeito nela. É estranho, não sei se isso funciona não, é catinga não, mas meu pai, ele fazia uns cortes no caule, passava sal ali, e ele falava, isso daqui vai ajudar, vai levar uns 3 anos mais ou menos. E não é que a bichinha ficou doce? Ficou boa, docinha. Eu não sei que transformação que ele fez, se ele usou mais algum outro componente, estava zoando, porque meu pai era muito zoeiro, fez algum outro componente e a gente não sabe, mas transformou aquilo. Agora eu quero chamar a atenção, interessante, o sal, uma coisa amarga, tornou ela doce. Isso é interessante, esse contraste, não sei como é que isso funciona, só sei que aconteceu. Pois bem, as experiências amargas da vida desse irmão tornou ele doce e não amargo. Ele foi um filtro. As experiências ruins da minha vida param aqui. Se o meu pai teve um problema com o pai dele e está descontando em mim acabou, parou. A partir de mim, uma outra geração, uma outra mentalidade, uma outra cabeça na nossa família. Amém? Muda a tua vida, meu irmão. Você escolhe se as suas experiências irão fazer de você alguém mais amargurado ou alguém melhor na vida. Experiência não examinada é uma lição desperdiçada. Se a gente não considerar as lições que nós aprendemos, O que acontece quando a gente não aprende uma lição? Tem que fazer de novo, eu não quero fazer de novo. Tem sofrimento na minha vida que eu quero aprender com eles. Tem gente que não aprende, está entendendo? Tem gente que não aprende e repete. Repete a mesma burrada que fez. Alguns anos atrás eu conversei com um cara, e o cara estava passando por um processo de divórcio, e eu achando que era aquele momento dele e tal. Ele, cara, minha mulher me abandonou, minha mulher não me quer mais. Ele era a vítima ali, não era o causador. E, nossa, tá. Puxei um pouquinho a história do cara, era a 4ª. Peraí, 4 divórcios? 4. Mas como é que foram os outros? Não, ele foi abandonado pelas 4. Eu pensei, o único denominador comum está aqui na minha frente. O cara não aprendeu a lição. O cara é chato e não se toca. Ele não aprendeu, ele acha sempre que o erro é do outro. Querido, você precisa aprender com as lições.
Experiência não examinada é lição desperdiçada. Você vai perder isso. É aquela velha frase que diz assim: aqueles que falham em examinar a história serão os tolos que irão repeti-la. Você não examinou o que você fez errado, não examinou a sua história, vai repetir. E de novo. Assim, e de novo, às vezes, várias vezes, até aprender ou nunca vai aprender. O cara não aprendeu nada e levou o problema para outros relacionamentos. Se você não examinar suas experiências, você vai se ver cometendo os mesmos erros de novo. A Bíblia fala que no livro de Provérbios, que o tolo nunca aprende com seus erros. Por quê? Porque ele não é ensinável. As experiências não ensinam a todos, elas somente ensinam os ensináveis. Então vai do teu coração de estar aberto para aprender com as experiências que você passou. As experiências da vida são um excelente professor na vida da gente. Mas se você não aprender, ele vai te dar uma outra chance. Isso não é legal. Isso não é legal. Por isso nós precisamos amadurecer com as experiências da vida. Meu irmão, passou por uma crise, o que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso chegar do outro lado um cara melhor? Talvez você me fale: pastor, estou num vale, estou numa crise. Cara, vale tem começo, meio e fim. Eu quero saber quem é o cara, quem é a menina que vai chegar lá, do outro lado. É um túnel, eu quero saber como é que você vai sair do outro lado. Você tem que ter uma visão disso. Você vai sair melhor do outro lado, ou vai sair igual? Ou vai sair amargurado, ou vai sair pior? Porque o tempo vai passar. Você vai envelhecer, mas envelhecer não significa amadurecer. Maturidade é a habilidade de extrair lições das experiências da vida. Quem é maduro aprende com a vida. Tem gente que está envelhecendo, mas não está amadurecendo. Interessante notar que o povo que surge de Jacó, chamado povo de Israel, demoraram para aprender. Por isso que levaram 40 anos no deserto, porque demoraram para aprender. Eu fiz uma coletânea uma vez, na nossa tradução que nós usamos, que é a NVI, 20 vezes no singular, 38 vezes no plural, total de 58, eu encontrei a expressão lembrem-se. Deus falando, lembre, lembra do que aconteceu, lembra do que eu fiz, lembra do que você passou. De vez em quando a gente tem que parar para lembrar das coisas que passaram na vida da gente. Algumas lições não são nada agradáveis. Algumas lições eu as revivo de vez em quando. Alguém fala: por quê? Você quer ficar deprê? Não, é porque eu não quero repetir. Eu aprendi algo ali, eu não quero aprender de novo, tá bom. Então eu vou rever, não quero aprender de novo. Então eu não quero passar por todo aquele sofrimento que eu já passei. Então eu quero aprender com as lições da vida. Jacó aprendeu, tanto aprendeu que ele nem citou o problema dele com Esaú. Passou, foi resolvido. Ele se lembrou da experiência dele com Deus, com a mulher da vida dele, e olhou para o futuro para ver os seus filhos. Eu vou terminar lembrando com vocês alguma coisa já ensinada, e eu ensino por repetição, aqui no início de dezembro. Fica de pé comigo, por favor. No início de dezembro eu ensinei para vocês, e repeti 2 vezes já, a lição do cajado. Quando a gente estuda a cultura antiga, o povo do Antigo Testamento, nós ouvimos falar e vemos nas narrativas que eles sempre carregavam consigo um cajado, uma vara, um bastão. Para onde quer que fossem, levavam aquilo. Não era somente um pedaço de madeira seca qualquer, um costume qualquer. Sim, eles usavam aquilo como uma arma para se proteger de ataque de animais. No caso do cajado também para pegar um animal que está no precipício, caiu uma ovelha ou coisa parecida. Tudo isso fazia parte também. A questão do também é o seguinte: eles eram nômades, sempre se mudando, numa cultura diferente da nossa, que nós temos escrita. Você quer lembrar de alguma coisa? Você tem foto, você tem anotação, você tem escrita, você tem anotação digital hoje, você tem anotação em papel. Eles não tinham papel, caneta, não tem nada disso. Anotavam onde? Uma coisa que eles carregavam consigo o tempo todo, que era passível de se ter alguma anotação, era o cajado.
Então, quando esses homens tinham uma forte experiência na sua vida, eles iam lá no cajado e faziam uma marquinha. Aquela marca era para lembrá-los. Eles carregavam aquele cajado para a vida inteira. Naquelas marcas, eles deixavam ali registrado. Toda vez que olhassem para lá, iriam lembrar de alguma coisa. Vamos lembrar alguns homens na Bíblia que falam de cajado, que carregavam cajado consigo. Nós sabemos de Abraão, nós sabemos de Jacó, nós sabemos de Moisés, por exemplo. Talvez você chegasse para Moisés e sentasse com ele numa tarde. E aí, Moisés, esse monte de marca aqui. Ele ia contar cada uma delas. Ele ia falar, olha, essa daqui, ó. Rapaz, eu estava sentado um dia, eu vi um arbusto pegando fogo, o arbusto não consumia. Era Moisés contando a sua história da sarça. Outra vez Moisés chegava assim e fazia e essa outra marca aqui, Moisés? Ah, essa daqui, rapaz. Uma vez nós estávamos com o povo passando no lugar, foi feita uma emboscada sobre nós, e não é que Deus deu vitória para a gente, não perdeu ninguém, não morreu ninguém, e ainda vencemos os caras. Foi maravilhoso, inesquecível isso, eu não quero esquecer para o resto da minha vida. E ó, deixei a marquinha aqui, para eu relembrar do resto da minha vida. É interessante notar esse registro pessoal que eles carregavam consigo. Era tão importante isso, e Deus valorizava tanto, lembra que eu falei, eu tenho história? Deus valorizava tanto a história, que, por exemplo, a Arca da Aliança carregava o que dentro de si? Carregava uma porção do maná do deserto, tábuas da lei e o cajado, a vara do Arão. Porque ali tinha tido uma experiência com Deus, marcado naquela vara. Interessante como Deus valoriza a história. Por uma razão, nós vivemos o tempo cronologicamente. O passado, nós temos futuro e nós temos presente. Deus não. Passado, presente e futuro estão ali diante de Deus. Ele está fora de tudo. Ele vê o todo. Tudo em Deus está acontecendo. Portanto, Deus valoriza a nossa história como se fosse hoje. É a ação dele. Deus olha o todo. Quando Moisés foi ter aquela maior experiência da sua vida, aquela que é marcado, que vira hoje até filme de cinema, a abertura do Mar Vermelho. Deus poderia falar, aí Moisés, vou abrir, assopra, o negócio se abre. Poderia fazer tantas coisas. Mas Deus fala para Moisés uma coisa. Coloca o texto aí para mim, por gentileza, de Êxodo. Êxodo 14:16. Erga o seu cajado e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Deus estava dizendo o que para Moisés? Moisés, levanta a tua história, homem. Cada marca no teu cajado vai valer aqui agora. Cada experiência sua eu estou contando para essa que você vai ter agora. Levanta isso. Levanta as marcas do que Deus realizou na tua vida, estenda sobre o mar, o mesmo Deus que fez aqueles milagres que você tem aí registrados aí no seu cajado, vai fazer milagre agora também diante dos seus olhos. Quais são as marcas do teu cajado, meu irmão? Você precisa delas na hora que você enfrenta uma luta, você enfrenta um problema, você tem que olhar para trás e falar o seguinte: o mesmo Deus que me respondeu lá no passado, vai me responder agora também. Um outro cara carregava cajado, Davi. A gente conhece muito a história do Davi, quando ele foi lutar contra o Golias, que ele pegou pedra lá e a funda dele, que não tinha um estilingue diferenciado e tal, que ele foi usar. A gente sabe da funda, sabe tudo isso, mas que a gente se esquece que Davi foi com cajado também. E para que cajado numa luta contra um cara armado de armadura com espada? Cortava o cajado no meio, na primeira. O que é que tem nessa história? No cajado de Davi, estava lá, ó, primeira marquinha. Uma vez veio um leão, matei. Leão veio atacar, matei o leão. Outra marquinha aqui, um urso. Olha o ursão na minha frente aqui agora. Você é o próximo, meu caro. Já vou até fazer a marquinha antes aqui de enfrentar você. Davi recebeu força para lutar quando ele olhou a sua história. Não esqueça, lembre-se do que Deus já fez na sua vida, em nome de Jesus. Jacó leu a vida dele para os filhos, entregou e falou: continuem, porque ela não vai parar comigo.
O Deus de vocês vai ser o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Esse vai ser o Deus de vocês. Ele vai continuar essa história que nós começamos. Esse é o Deus da história. É o Deus do teu futuro. É o Deus que vai agir na vida dos seus filhos, netos e bisnetos. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você nesse momento. Só que eu quero orar de uma maneira diferente aqui agora. Eu quero que você repete uma oração comigo, onde nós vamos nos colocar dentro. Cadê? Tem alguém da música aqui, um tecladista? Alguém, por favor, vem para cá. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero declarar isso na tua vida, junto comigo. Vamos lá? Levante uma de suas mãos, como quem está fazendo um juramento, tá? Com um juramento diante de Deus. Fala comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe dizer, com as minhas palavras, que eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, meus olhos estão no Senhor, eu nunca vou te abandonar, porque o Senhor nunca me abandonou. Senhor, a minha história, o Senhor cuidou dela, com problemas ou dificuldades, o Senhor me trouxe até aqui, e eu te sou grato por estar vivo. Em nome de Jesus, eu declaro que o meu futuro está nas tuas mãos, será brilhante, abençoador, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Celebra o teu Deus. Essa é a tua história, meu irmão. Essa é a tua história. É para você nunca mais esquecer. Amém, amém. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua história. Que você nunca se esqueça de tudo que Deus já fez na sua vida até agora. Que você nunca se esqueça do que Deus escreveu até aqui agora. E nunca despreze cada ensinamento, cada lição, até as ruins. Vai ser para quê? Para que nunca mais se repita, inclusive na vida dos nossos filhos. Vamos ser esponja, né? Vamos ser filtro e dizer, a partir de nós vai ser uma geração abençoada, em nome de Jesus. Amém? Boa semana para você. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, e domingo que vem a gente estuda mais a Bíblia.